Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando, né? Quem é essa mulher que está aí invadindo o estúdio do Lito, né? Pois é, eu vim aqui invadir mesmo hoje para fazer um convite para vocês. Eu sou a Dani, comissária de voo, instrutora aqui nos cursos da Lito Academy também. E vocês devem lembrar de mim no Lito Lounge que a gente gravou aí o ano passado. Quem não assistiu ainda, assiste, que é bem interessante. Você vai gostar bastante das histórias que nós contamos lá. E hoje eu tô aqui por quê? Para convidar você para participar do nosso treinamento prático de selva, que vai acontecer agora no dia 12 de abril. Isso mesmo. Vim aqui porque muita gente tem me perguntado se esse treinamento é direcionado somente para comissários. De jeito nenhum, pessoal. O treinamento se estende para todos os profissionais que vão trabalhar diretamente com aeronave, como os mecânicos, pilotos, toda a equipe de solo ali do aeroporto. Por quê? Porque muitas vezes vocês podem se deparar com situações de emergência, com situações de evacuação, de primeiros socorros, e ter esse conhecimento vai fazer total diferença no trabalho de vocês. Então, clica aqui no link da descrição, espero vocês lá no dia 12, ainda tem vaga, venha aqui estudar com a gente. Você pegou a gente fazendo o Mile High Club. O Mile High Club, o famoso nos Estados Unidos, que é você ir ali fazer coisinhas com alguém do banheiro do avião durante o voo. Já aconteceu no voo, quando eu voava no Brasil, de uma passageira simplesmente levantar, a mesma situação, eu tava na cabine fazendo serviço, ela levanta, sai correndo, e a hora que eu chego lá atrás dela correndo também, porque assim, são 3 cores, né, a verde, que tá tudo perfeito, a amarela, que a porta tá desarmada, né, e vermelha, que a porta tá aberta. Então assim, não tava tudo verde no painel, as portas, e aí a porta que tava do meu lado, nada, eu olho, tava vermelha. Teve uma vez que eu tava de reserva em Miami, e aí eles me chamaram pra voar, a gente decolou, e já foi assim pra classe executiva e tal, conversar, né? Eu acho que, sei lá, devia ser 2 horas de voo, nem isso. E aí, do nada, os pilotos ligam e falam assim, a gente tá sem um motor. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Lito Lounge novamente. Estava indo viajar e encontrei um comissário que não está a servir. Ele estava por aqui, eu falei, vamos chamá-lo para conversar com a gente aqui no lounge. E, né, oferecer uma água, e, né, mais alguma coisa que eu vou entregar daqui a pouquinho. E se pá, a gente até extrai os dados da caixa preta deste convidado. Estou aqui com o Flyzilla. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, que honra, viu? Finalmente, o maior youtuber da aviação. Obrigado. Olha. E foi bem legal que a gente, eu tô numa correria incrível, né? Isso está sendo gravado no final de 2024 e vai ao ar em 2025. Ou seja, vai demorar um ano para esse podcast ir para o ar. Mas o Flyzilla, ele veio passar o final de ano em São Paulo, né? Ele vai visitar a família, essas coisas, porque ele é um cara expatriado, ele é do mundo. E aí a gente falou, pô, já que ele vem, então vou antecipar a minha agenda aqui para conseguir falar com ele e aproveitar a chance. Obrigado, muito obrigado. Cara, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Eu acompanho, assim, é muito engraçado o teu conteúdo, né? Valeu. Eu tento fazer uma graça, né, com as coisas da aviação, porque você já trabalhou anos e anos na aviação, sabe como é estressante, desgastante, como a gente sacrifica a própria vida pessoal para estar ali, feriado, domingo, noturno. E aí eu gosto de mostrar essa parte mais humorística, mais divertida das histórias, para as pessoas se inspirarem também, né, com as histórias. Quando é que você entrou na aviação? Cara, a primeira vez que eu descobri a aviação foi quando eu tava para terminar assim, o ensino médio e eu queria fazer alguma coisa com inglês. Porque eu já estudava inglês desde pequeno, e aí eu falava, o que eu vou fazer com inglês? Vou virar professor, vou virar tradutor. E aí, quando eu comecei a dar aula de inglês, depois do ensino médio, me falaram assim, tem uma escola de comissário aqui na esquina, por que você não vai lá? Você pode usar o inglês. E onde era isso? Que cidade? Em Bragança Paulista. Bragança Paulista? Foi lá que você passou a sua adolescência? Cresci lá. Eu nasci no interior de Minas, mas aí eu cresci em Bragança. E aí, depois dos 19, mais ou menos, descobri a profissão de comissário. Fui lá, falei, ganha bem, eu posso usar o inglês. Vou viajar, coisa que também eu falei assim, não sei se eu vou gostar de viajar ou não, nunca viajei direito. Mas assim, vou poder trabalhar com inglês, é o que eu mais queria. E aí depois, quando eu comecei o curso, eu descobri, né, o que é a profissão de comissário, o que faz, o que tem que aprender, e aí eu me apaixonei, de fato. É apaixonante, né, a aviação assim. Aviação, assim, quando o bichinho da aviação te morde, já era. Você fica vibrado demais. Eu recentemente, eu abri uma escola, né, a Lito Academy, para formar comissários, engenheiros aeronáuticos, mecânicos de manutenção, piloto privado, piloto comercial. E cada um tem uma área diferente, mas cada uma delas é apaixonante por um motivo.
A gente até fez aqui uma brincadeira uma vez, né, para assim, os instrutores de cada matéria falando por que você deve fazer o de manutenção, era eu. Aí um comandante de linha aérea falando por que você deve fazer o de piloto. E você vê que no fundo são coisas assim bem específicas, mas que todas elas são de muita paixão, assim, requer muita dedicação, né? E é difícil fazer um ou outro. Geralmente, eu, por exemplo, me falam, mas por que você não vira piloto? Nossa, você não tem aquela vontade de... Assim, a gente trabalha no mesmo lugar, mas é uma profissão tão diferente. Sim. Por mais que a escala seja, né, o ritmo é difícil, é desgastante, é uma profissão completamente diferente a de piloto da de comissário. O comissário está ali com os passageiros, aquele relacionamento interpessoal, cuidando das emergências com as pessoas, seja médico, do avião. E o piloto está ali, né, mantendo o controle da aeronave, verificando os sistemas, decolando, pousando o avião. Então são profissões bem diferentes, assim, que eu sinto que eu jamais conseguiria ser piloto. Eu acho que eu não ia gostar, não. Nunca nem pensei assim. Eu falo, se eu penso em sentar ali e ficar umas 2 horas sentado, não vou gostar. Você viu? Com 32 anos de carreira como trabalhando na manutenção, que eu fui tirar meu brevet de piloto. Caraca. Mas você sempre queria? Ou não, assim, eu quis quando eu era muito novo, mas depois ficou impossível, né? Sei. Essas coisas que a gente tem aquela infância meio pobre, assim, a aviação é um negócio muito distante. É difícil. Agora não, agora eu tô democratizando, assim, eu quero que cada mais vez mais pessoas entrem, pessoas que não têm condições financeiras, e nisso a Alita Academy ajuda bastante as pessoas a entrarem para a aviação. Mas naquela época não, e aí eu me apaixonei pela manutenção e fui ficando. E hoje eu ainda sou apaixonado pela manutenção, mesmo depois de ter tirado o brevet, jamais me passou pela cabeça de fazer da pilotagem a minha profissão. Entendi. É só por hobby mesmo. E isso me trouxe um conhecimento a mais, que eu não tinha a prática de pilotar um avião. Então eu entendo mais coisas agora. Já tem uma boa noção, né? Que até auxiliam no meu conteúdo também. Mas esse negócio da paixão é um negócio interessante. Incrível. E aí, quantos anos você tinha quando você... Eu fiz o curso mais ou menos... O alerta! Ele sempre vem. Desligado. E o legal é que o alerta, ele mesmo com o celular ou de fone, ele toca. Eu comecei o curso de comissário então, com uns 19, 20, e como ainda hoje, é muito difícil entrar, né? Você faz o curso de comissário, e aí às vezes você não consegue uma entrevista. Isso há 12, 13 anos atrás, quando eu fiz o curso, era um pouco pior ainda, né? Porque eram menos vagas. E aí você fazia o curso, se formava e precisava de alguém para te indicar. Senão você nunca ia ser chamado. E aí, finalmente, acho que depois de 1 ano e meio esperando, achando que alguém ia me chamar, uma amiga mandou o currículo na empresa aqui do Brasil. E aí me chamaram. No dia que ela colocou o currículo na mesa, eles me chamaram. E eu já estava assim, há 1 ano, já morando em São Paulo. Porque eu queria tanto ficar perto da aviação, eu perdi a missão da minha escola, que eu era professor e coordenador. Você dava aula de inglês. Eu tinha chegado já a ser coordenador pedagógico, mais ou menos 20 anos, era muito novo, mas assim, precisava de coordenador, eu queria aprender coisa nova, eu fui subindo assim na escola, e aí eu falei, não gente, preciso ir para São Paulo, não quero mais ficar aqui em Bragança. Aí eu lembro da minha coordenadora da escola, falava assim, Rubens, você vai fazer o quê em São Paulo? Você já vai morar onde? Vai trabalhar onde? Eu falei, não tenho ideia. Nesses próximos 30 dias, já aviso breve, eu vou descobrir tudo. Eu arrumei um apartamento que ali no, acho que é edifício Thaís, você abre a janela... Vê Congonhas. Tá o avião ali, 6 da manhã em ponto, já pronto para decolagem. Então, assim, eu amava tanto que eu queria ficar perto. E aí, depois de mais ou menos 1 ano ali na escola mesmo, eu trabalhava no Campo Belo. Então, era pertinho ali de Congonhas. Acho que, não sei, aconteceu. A minha amiga deve ter acordado e falado, vou levar o currículo dele. Levou, me chamaram, entrevista, treinamento, foi tudo em seguida, assim. Aí era em Congonhas que você entrou lá? Eu fui para Viracopos, na verdade. Viracopos. Eu comecei a trabalhar lá. E aí eu fui baseado em Viracopos, e depois de 1 ano, eu já queria entrar na Emirates já. Porque eu já falava assim, não, agora eu quero voar internacional. Eu já tô voando aqui o doméstico, eu queria usar o inglês, né? E eu já estava na época estudando espanhol, estava estudando japonês. Então eu falei assim, eu quero usar os idiomas que eu tô estudando, que eu amo idioma também. E aí fiz uma entrevista na Emirates, não passei. E eu lembro até hoje o motivo, assim... Eles falaram o motivo? Não, mas assim, eu estudei muito para entender os motivos para não fazer mais, entendeu? Como eu não passei no Open Day e me olharam de cima a baixo e me mandaram para a fila embora, eu já sabia que era a minha aparência. Eu não era o meu inglês, porque mal falaram comigo, não era nada de dinâmica em grupo, porque não me testaram nisso, era a minha aparência. E aí eu peguei para comparar as outras fotos, assim, de pessoas que tinham levado, e assim, o meu terno,
ele tava assim, gigante em cima de mim. Eu não sei se eu tava com sobrepeso, porque na Emirates essa coisa assim é tão importante para eles, porque eu não concordo, mas para eles assim é tão surreal de importante, que eu senti que quem me olhasse ia falar, realmente, ele não vai voar na Emirates assim. Pode voar em qualquer outra companhia aérea, mas a Emirates não. E como a Emirates era uma das poucas que contratavam no Brasil, eu falei, eu preciso me adequar, né? E só que nesse meio tempo, a empresa estava começando a voar internacional em 2014. Tinha pegado 330 e não sei o quê. E aí, como eu era um dos poucos que falavam inglês na empresa, com só um ano de empresa, eles me colocaram no internacional. Então eu fui me distraindo, assim, nesse tempo. Por qualificação. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos, cara. Porque o aluno fica assim, pô, será que eu faço um curso de inglês ou faço sobrevivência na selva? Eu falo, faz o máximo que você puder, tudo. porque isso é o destaque na hora da contratação. É na contratação, porque na hora de uma emergência, na hora de tratar o passageiro, ou quando a empresa quer abrir uma rota nova, ou se você quiser trabalhar fora, assim, você pode pensar em tudo, sabe? O que você pode fazer com o idioma. O idioma acho que é primordial na aviação, apesar de às vezes não ser mais necessário, obrigatório, que nem não era na época. Em 2013, quando eu entrei, não era. Então, em 2014, quando eles começaram internacional, eu e mais meia dúzia tinham só. E aí me voltaram direto no internacional. Então, com um ano, eu só voava o 30. Tinha mais ou menos o quê? 22, 23 anos só. Para onde? Estados Unidos ou Europa? A gente fazia Viracopos, Fort Lauderdale e Orlando. Tá. Então, foram as duas que começaram na época. Depois começou Lisboa e tudo mais, né? Mas eu peguei só essas duas rotas. E aí voava, cara. E era maravilhoso, porque tem um limite de horas, né? E paga dobrado a hora noturna. Então, assim, eu ficava maior parte do mês de folga, ganhando dobrado. Então, assim, era a escala dos sonhos. Eu não tinha, assim, como reclamar. Apesar do trabalho, assim, madrugadão, né, que a gente fala, a noite inteira, eu falava assim, eu chegava em casa 8, 9 da manhã, mas, assim, só ia sair da cama às 6 da tarde. Tipo, não quero ver ninguém, não quero luz do dia, você tá acabado. Era muito cansativo, mas valia a pena. Sabe uma coisa que eu lembro, assim, quando era mecânico, eu entrei na Varig em 1986. Caraca. E atrás de cada bolsinho das cadeiras do Electra tinha um saquinho plástico que era de vômito, um saquinho de... As pessoas enjoavam mais naquela época ou hoje você vê muito caso de gente vomitando no avião? Porque parece que ninguém enjoa mais em avião. Ou ainda tem muito. Porque, compensando, eu tenho uma amiga que é comissária, a Thaís, e ela vive falando que os voos para a Europa é todo mundo vomitando. Cara, interessante isso. Antigamente eu não sei como era, mas eu acredito que antigamente seria mais mesmo. As pessoas não estão acostumadas a voar, e aí talvez turbulência, o avião sente mais. Eu fiquei sabendo recentemente que o 787 tem um sistema que acho que me alivia isso dá um os efeitos. Dá uns 30%, alguma coisa assim. É uma porcentagem que ajuda bastante. Ajuda bastante. Uma vez eu perguntei pro comandante, a gente não aprende muito disso. Não sei se você já opera o 87? Já. Né? Vou. Então, dá uma olhada durante o voo. Aqui normalmente tá tudo escuro as janelas à noite. Mas se for um voo diurno e você for ali atrás da asa, mais ou menos na altura do motor, você vai ver uma superfície que ela fica o tempo todo assim, ó, principalmente durante a turbulência. Então, aquilo é o sistema de amortecimento durante o voo. Me explicaram. Eu achei muito interessante, porque sempre quando eu entro na cabine de comando, durante o voo, eu começo a conversar com eles, eu pergunto, se ele já está no 787, eu pergunto assim, nossa, você quis vir para o 787 rápido? Ou como é que foi? Ou se está no 777, eu falo, você não quer ir para o 787? E aí tem uns que falam assim, não, é muito antigo, eu sou muito novo de empresa. Outros falam assim, não, eu prefiro muito mais isso aqui. Na época que tinha outros aviões também mais antigos, 767, 757, ninguém queria sair. Os pilotos. Era engraçado isso. E pra mim, como comissário, eu prefiro o 787, o mais moderno que vai ter. Se tiver o 350 também. E melhor qualidade do ar. Exatamente. Você chega menos cansado no destino. Porque eu comecei a voar pro Japão esse ano, e aí era no 777-200. Nossa, é um dos wide-bodies mais antigos que a firma tem. E é seguro também, completamente normal. Mas assim, você vê que não é preparado porque a gente está servindo agora, sabe? Em 2024. Então o 787 foi feito, modernizado para isso. Então cansa menos, um voo de 14 horas não sente no corpo. Assim que fez a transição da aeronave, eu senti bem menos o voo. Chegava bem melhor no Japão assim. Acabado, mas menos acabado do que o normal. Essa é uma grande vantagem. Agora vai ter o 777. Quando a Boeing resolveu os problemas dela, só está atrasado. Esse avião está muito atrasado.
E agora vai atrasar mais 2 anos, vai ser para 2026 que estão prevendo entrada em serviço. Porque acabou de ter um problema no suporte de fixação do motor, que eles vão ter que fazer um reprojeto. É o 777X esse? É o 777X, Tá. Ele é um 777-300, um pouquinho maior ainda, só que a vantagem dele é as asas já são de plástico reforçado, igual do 787, e a pressurização, o avião pressuriza mais, então a altitude de cabine baixa mais igual o 787. Ah, entendi. Apesar dele não ser de material plástico, a fuselagem, ele é alumínio, mas ele vai ser mais pressurizado, vai ter mais força lá dentro. Então você se sente mais, como se você estivesse mais baixo. E isso faz toda a diferença. É a sensação do 787 hoje. Essa sensação de... E eles vão ter um isolamento acústico melhor, e aí isso tudo ajuda, porque ele é um avião bem mais largo do que o 787. Isso eu sentia muito no 777 também, o barulho. Nossa, e eu ainda pegava a posição ali, que eu sempre ficava na porta 3L, 3R, 3L, 3R, e assim, bem ali pertinho mesmo do motor, e aquela barulheira no meu ouvido, eu falava, meu Deus do céu. E aí o meu relógio ainda apita assim, sabe, decibéis nocíveis à saúde. Aí eu, ai meu Deus, vai decolar. Eu tava acionando o barulho aqui. Aí você pensa que é fácil, que é só passear e curtir a vida de glamour? Não, tem muito perrengue. As coisas a gente do trabalho. passa uns perrengues sofríveis ali. Falando em perrengue, de vez em quando aparecem uns perrengues aí na imprensa, né? Eu lembro que saiu um negócio que ficou viral, não sei a veracidade disso ou não, mas de uma comissária de bordo na Europa, que ela vendia serviços extras. Você chegou a... Ai, caraca! Você lembra disso? Dessa não, mas eu já ouvi falar uma coisa parecida. Ela vendia serviços extras para os passageiros da classe executiva. Caraca! Não em voo, eu não sei, mas acho que ela dava um cartão e complementava o salário. Me parece que eu já ouvi várias vezes essa história, viu? Porque acontece. E teve um vídeo seu que viralizou, um Reels, que você falava de... Você pegou gente fazendo o Mile High Club. O Mile High Club, o famoso nos Estados Unidos, que é você ir ali fazer coisinhas com alguém do banheiro do avião durante o voo. O povo tem uma tara, eu não consigo imaginar a situação que hoje em dia ainda só diminui o tamanho dos banheiros, né? Então assim, nem como cabe 2 pessoas. Cabe 2 pessoas, cara. Mas era um voo assim que eu amava Miami, né? Eu sempre falo de Miami, meu Deus, eu amava Miami. E aí eu fiz um voo, a pior rota que existe, Miami-Las Vegas. Porque você pega o povo festeiro de Miami e o povo festeiro de Las Vegas. Então a ida e a volta é o povo assim, só querendo beber, fazer bagunça. E aí eu já tinha percebido o casal na última fileira, era um 321, e eu era na posição número 2, então tipo, eu cuidava da galley, e aí quando ia sair pro serviço eu ficava de costas, eu era o único comissário que tinha acesso, né, à galley, mas eu tava de costas. E eu já tinha achado eles meio estranhos e tal durante o embarque. Casal. Um casal. Mais ou menos que idade? Devia ter uns 25, assim, bem novinho. Bem jovem. Bem novinho, talvez até menos. Mas eu já tava de olho e assim que a gente levou o carrinho pra cima, e eu comecei a olhar pra trás, e aí eu olhava, e assim que eu olhei, depois de uns 3 minutos, eu vi uma luz verde do banheiro, uma luz vermelha e os 2 assentos vazios. Cara, na hora eu já entendi o que estava acontecendo, mas eu falei assim, não, o benefício da dúvida, alguém desmaiou lá, um deles desmaiou lá na galley, e o outro tá no banheiro, o outro tá no banheiro, nem tá sabendo, vou lá salvar a vida de alguém, pelo amor de Deus. Aí chegou lá, não tem ninguém, só os 2 no banheiro. Mas eu tava tão sem paciência que eu bati tão forte na porta, que eu sabia o que eles estavam fazendo, mas eles abriram assim 3 segundos. E uma coisa assim, sabe, tipo, de levantar o que tava pra baixo, levanta a medida e sai correndo, meio que tremendo. Eu fiquei, porque acho que eles eram muito novos mesmo, né? Então sabe que eu estou fazendo coisa errada? E aí eu postei o vídeo viralizou porque as pessoas estavam defendendo o casal e me acusando, porque eu parei eles de fazer o ato. Eu fiquei chocado, como é que eu paro? Não faço o meu trabalho? E ainda depois eu vou ser demitido junto, e não fiz nada ainda de bom pra... Já pensou ver uma denúncia de outro passageiro que percebe? E eu ali dando risada, a gente falava assim, se não incomodou os outros passageiros, você não devia ter falado nada. Eu falei, beleza, é assim que funciona, não. Não é assim. Não, é mais embaixo. Mas a internet tem... Tá meio estranho, né? O pessoal tem uma noção, assim, é uma coisa tão lógica, assim, que não é... Isso existe uma lei para isso, na verdade. Claro, contra a lei, inclusive. De não fazer as coisas em público, mesmo eles estando dentro do banheiro, mas é um espaço público.
Então existe uma lei, mas as pessoas começam a defender coisas que são indefensáveis. Porque elas provavelmente fariam, né? E aí, não, no meu voo não. Pode fazer se eu realmente não perceber e estiver bem ocupado com outra coisa, aí realmente não tem que fazer, né? Mas se eu ver, não tem como não fazer, E né? o A321, que é o salsichão, né? Grande pra caramba, compridão. E eles estavam lá no fundo. Eu tava lá na frente, porque era um voo muito longo, então a gente vende comida, prato de queijo e tal. Então, assim, eu não começo da metade, né? Eu começo lá da frente. Então era bem longo mesmo. Então era aquela coisa assim, nossa, tomara que tenha alguém desmaiado lá atrás, no chão, e não tinha. E esse lance que ele fala assim, uma luz vermelha significa o banheiro está ocupado. E a luz verde, o banheiro está livre. E tinha 2 assentos, entendeu? Por isso que ele Livre, sacou. então eu saquei na hora, assim, do jeito que eles estavam também interagindo ali no embarque, deu muito na cara. Pô, as preliminares, né? As preliminares já estavam na minha cara, aí eu precisava prestar atenção neles, não tinha como. E é um trabalho do comissário, inclusive, né? Não só para isso, mas assim, outras situações, né? Às vezes o passageiro que está com muito medo de voar, você já percebe na hora, já chega tremendo, ou a pessoa já vai falar com você. Já aconteceu no voo, quando eu voava no Brasil, de uma passageira simplesmente levantar, a mesma situação, eu estava na cabine fazendo serviço, ela levanta, sai correndo, e a hora que eu chego lá atrás dela correndo também, ela tá com a mão tentando abrir a porta do avião em voo, porque ela tá morrendo de medo, ela quer sair dali. Tá em choque, né? Tá em choque. E aí a gente segurou ela, colocou ela no assento, comecei a conversar, ela tava indo pro Rock in Rio, de São Paulo pro Rio, e ela tinha deixado o filho em casa, e ela estava muito nervosa, mas ela ainda tinha ganho, parece, o ingresso, a viagem, não sei, então assim, ela acabou indo, mas ela estava nervosa com um monte de coisa, não só de voar, e aí surtou e foi pro fundo do avião, queria abrir a porta. Aliás, acho que aconteceu uns 2 casos esse ano de passageiro tentando abrir porta. Ai, pode falar que aconteceu um caso ontem, eu não contei nem no meu Instagram ainda. É mesmo? Então conte. Eu achei que eu nem ia sair ontem de Nova York, porque do nada eu fui lá me apresentar para os comissários lá atrás, eles estavam tão bravos, que um passageiro, provavelmente brasileiro, porque a grande maioria é brasileiro, foi para trás na Galley, no 787, e aí achou que a porta do avião era o banheiro. Pegou o handle e virou para abrir. As comissárias queriam tirar ele, acharam um absurdo, porque assim, na verdade assim, talvez não compraram a ideia que ele achou que era um banheiro. Porque assim, gente, é a porta aqui, gigante, e o banheiro é aqui. Então assim, quando você tá de frente com a porta, você vê o banheiro aqui. Então, e o banheiro não tem uma alavanca, né? Qual banheiro você faz uma alavanca, você vira a alavanca e ele chegou a abrir a porta. E é um grande perigo, né? Se tivesse armada a escorregadeira, se já era um voo cancelado. Sim, já. E a manutenção certeza. morrendo de raiva de ter que trabalhar no avião, tá bom. Uns $30 mil, só que nos Estados Unidos paga, né? A pessoa paga. Aqui no Brasil aqui tem não. também? Aqui não. Aqui não paga. A empresa que fica com esse prejuízo. A empresa processa o passageiro. Aliás, lá processa. Aqui, além da empresa, né, ter o prejuízo do voo cancelado, o passageiro não vai pagar e a empresa ainda vai ser processada por outros passageiros que perderam um voo, que cancelam um voo. É um absurdo. O Brasil tem esse negócio meio estranho de indústria de processos da aviação. É uma indústria e tal. E eu voei até, espero que ele não veja esse vídeo, mas eu voei com um passageiro do Japão. E ele falou assim, eu adoro os seus vídeos e tal, eu sou advogado, trabalho no escritório e tal. E a sua empresa é nossa cliente, assim, número 1. Eu falei, que legal. Eu falei assim, a gente é a que mais processa a sua empresa. Aí eu falei, eu falo para os meus clientes comprarem passagem de tal jeito, porque aí se acontecer alguma coisa, a gente pode processar a empresa. E mesmo sem ter sido culpa da empresa. É umas coisas assim, brechas e brechas que viram uma indústria, assim. E aí isso entra no custo da passagem aérea para quem voa no Brasil. E aí depois o próprio passageiro fica reclamando que está muito caro. E pelo que eu vejo, Lito, no corte de rotas também. Quando eu entrei na firma que eu trabalho nos Estados Unidos, a gente voava para Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, já fiz voo para Manaus, já fiz voo para Confins. E aí eles foram vendo esses custos e foram cortando. Porque não tem como botar um preço que as pessoas vão pagar, porque, né, compara o dólar com o real, não tem como. E aí eles acabam cortando. Recentemente aconteceu, foi lá na região norte também, que a Gol e a Azul voavam. Eu não lembro quais cidades, realmente eu não lembro agora, mas ligava 2 cidades que só por avião que é possível. Teve mais de 80% de processos na quantidade de passagens que foram vendidas. Aí as 2 empresas falaram, não vamos mais voar. Os passageiros ficaram sem essa ligação aérea por causa de processo.
Eu acho que se tem, assim, legitimidade, né? Realmente atrasou 4 horas, 5 horas, cancelou, perdi minha conexão, perdi meu hotel. E a empresa não fez nada, né? É. Porque existe uma, né, a parte da empresa que ela tem que fazer. Sim. Aí acho que até cabe. Realmente, mas são brechas que as pessoas usam para realmente poder processar e ganhar dinheiro em cima e tal, ganhar ultrapassagem, sendo que a empresa poderia ter remarcado e tal. Nos Estados Unidos eu sei que ninguém tem direito a nenhum tipo de compensação se for atraso meteorológico. Exato. E aqui no Brasil ainda tem. Então lá sim, infelizmente, o que é difícil também, porque os Estados Unidos tem tanta coisa meteorológica. Você pega Nova York, tempestade, furacão que passa. Você pega Dallas, tempestade de neve, de chuva. Você pega a Flórida, furacão. Los Angeles. Então, assim, tudo tem alguma coisa acontecendo de tempo nos Estados Unidos. Então, é muita gente que é prejudicada, mas as empresas não são responsáveis daí. Assim, por hotel e tal, elas vão remarcar o voo, obviamente. Mas, geralmente, hotel, assim, de uma noite para outra, a empresa não precisa pagar. E aí, eu sei que aqui no Brasil e tal. Aqui é crítico. Eu sei porque... Eu era supervisor na United e o sistema, o legal, né, os advogados, eles mandavam um e-mail para mim. Eu não sabia do caso em si, mas eles mandavam assim só um trechinho e falava o assento tal, no voo tal, do dia... Aí era 2 anos antes, eu tinha que procurar nos arquivos. Meu Deus, que o processo... Esse assento estava sem reclinar, por exemplo. Caraca. E aí eu ia na documentação, porque tudo no avião é documentado. E aí... eu não achava, aí eu falava assim, não tem nenhuma documentação a respeito. Mas às vezes tinha, e às vezes a pessoa, né, ela, geralmente a empresa dá um voucher, né, tipo você compra uma passagem, teu assento não reclina, não tem outro lugar para você sentar, ela dá um voucher para a pessoa. Ela pega esse voucher, mas depois ela processa também, porque não... Talvez seja por isso que a firma parou com essa coisa de voucher, porque eles faziam também. Já que vai pagar, né? Já que vai ter que ser processado mesmo. Tentava ainda de um jeito. Infelizmente, mas é a realidade da aviação, né? No mundo inteiro é tão difícil a empresa, né, ter lucro, conseguir ganhar dinheiro de fato. As empresas são sempre endividadas, né? Você vê no Brasil, é tudo operando no vermelho. A gente teve a Latam em proteção judicial, agora está a Gol, e a Azul está com uma dívida gigantesca, então pode ser a terceira a entrar em proteção. Mas nos Estados Unidos, infelizmente, é assim também. A grande maioria, tem umas que tem menos dívidas do que as outras, mas parece que é uma bomba que vai explodir a qualquer momento ali. E aí, geralmente, o governo americano, pelo menos, às vezes interfere de uma forma ou outra, consegue ajudar, resgatar, porque, né, são poucas empresas. Aqui no Brasil é difícil. E nós estávamos falando desse caso aí, desses jovens, mas tem alguns outros histórias interessantes assim, ou... Cara, a gente comentou agora da história do que eu mais senti medo, né, antes de começar a gravação, do voo da empresa que eu trabalhava nesse avião A330, que uma vez a porta estava aberta, e aí você me contou um negócio que eu também não sabia, e aí eu tava morrendo de medo que a porta estava indicando que estava aberta. Porque assim, são 3 cores, né? A verde, que tá tudo perfeito, a amarela, que a porta tá desarmada, né? E vermelha, que a porta tá aberta. Então, assim, não tava verde, tava tudo verde no painel, as portas, e aí a porta tava do meu lado, do nada, eu olho e tava vermelha. Eu, peraí, eu me agarrei do nada, assim, morrendo de medo, gente. Porque assim, eu tinha 23 anos. Então, novinho, né, de quando você aviação. vai sentir medo, é que nem as pessoas que chegam pra você e falam assim, Lito, eu morro de medo de voar. E aí é porque a pessoa não pensa, né? Ela não tem a racionalização tal, porque ela tá com medo. Nem o conhecimento também de como o avião funciona. Se ela entender, ela vai acabar tendo menos medo. E mesmo podendo entender, se eu pensasse melhor, o medo tomou tanta conta que eu só segurei, assim, como se fosse adiantar alguma coisa também. Porque se a porta fosse embora, eu ia junto. O que você estava agarrado ia junto, exatamente, né? Ia ficar só os bracinhos ali. E aí a comissária veio e falou exatamente isso. Falou, se tivesse aberto, você não estava voando já, você não estava mais aqui, fica tranquilo. E aí eu falei, é verdade, né? Então é um erro do painel, um erro da cor, sei lá, do sistema que está ali. Então, isso uma vez eu fiz um vídeo, assim, isso é interessante, que eu falasse, você voando em altitude, se um passageiro conseguir destravar uma porta, ele não vai conseguir. Mas se ele conseguir destravar, ainda assim ela não abre. Por causa da pressurização. A pressurização mantém a porta contra os locks dela e ela não abre de jeito nenhum. E eu sempre falei isso é uma verdade. Aí, ano passado,
um A321 ou A320, não lembro mais lugar, mas um lugar na Ásia. Ele estava já muito próximo do pouso. Faltava 2 minutos para o pouso. Passageiro que estava na janela, nesse é o A321, que ele tem aquela porta de emergência, não é uma janela, é uma portinha menor. O cara foi ali e abriu a porta, e ela abriu. Ela abriu, aí ficou um vão, só que ela abre na direção contrária do vento. Os engenheiros já fazem para isso, né? Na Coreia do Sul esse. E é, Coreia do Sul. E aí ficou aquele vento, e aí teve um cara que filmou aquele ventão entrando, e todo mundo ali, aí ele tocou no chão. Tá bem baixo, né? Aí veio um monte de gente em cima de mim. Você falou que a porta do avião não abre em voo, como é que esse cara abriu? E aí eu tive que explicar uma coisa que eu nunca quis explicar em nome da segurança. Assim, porque quando o avião... brecha pras pessoas, né? Quando o avião está descendo, a diferença de pressão, ela não existe. Senão, na hora que o cara abrisse a porta do gate, todo mundo voava para fora. Então, o avião vem despressurizando, bonitinho. Quanto mais perto ele está do chão, mais próxima a pressão do lado de fora é quase igual a de dentro. E aí é possível abrir. Só que os engenheiros já pensaram nisso, né? A porta do 320 ela abre para frente, do 737 ela abre para frente, o do 777 abre para frente, o do 67 é o único que ela abre para cima, assim, ela entra na fuselagem. Né? Então essas portas não conseguem ser abertas. Só que o do 767, pelo fato dela abrir para cima, ela não, eletricamente não funciona em voo. Então o cara teria que levantar na mão, e aí é uma outra coisa que ele teria que fazer, é diferente. Eu já operei o 767 também no comecinho, e eu não via a hora, né? Porque quando você vai no treinamento, eles te qualificam para tudo nos Estados Unidos. Então, na época, inclusive, eu já era qualificado no Embraer, no ATR e no A330 aqui. Como eu fui meio rápido, eu ainda tinha minha qualificação da ANAC toda válida, e aí foi Embraer de novo, aí foi 319, 20, 21, 737, 57, 67, 77, 787. Foi assim, uma enxurrada de informação na cabeça, que eu falava, meu Deus, eu tô ainda pensando cada porta é de um jeito. Mas eu ficava olhando o 767, que é o mais diferente, falava, não via a hora de voar esse avião. E aí eu queria voar na posição que fechava a porta e abria a porta, que era o número 1. E aí internacional não podia porque eu não era chefe, mas o avião ainda fazia uns voos domésticos. Primeiro voo que eu vi, assim, que eu podia pegar de outro comissário, né, para trabalhar na minha folga, número 1 para Chicago. Peguei o voo, eu quero trabalhar. E cheguei lá, e aí fechei a porta. Aí você abre, ou você abre primeiro e aperta o botão. Essa é mais fácil, né? A nossa tinha um botão, Tinha umas... tinha umas que não... Tem empresa que não tem o botão, é isso? Não, tem. Às tem? vezes o motor para de funcionar, e aí você tem que fazer aquilo na mão. Então, mas tem um lugar de você pegar ela, abrir... Eu lembro, e fechar. O botãozinho funcionava na firma, eu lembro que eu usava, eu adorava. E esse avião... Depois ele se tornou o que eu menos gostava de trabalhar, o 67. Eu não sei como você gosta do 67, mas assim, é um avião que eu já tive várias situações. Você já teve problemas, situações em voo com ele? Já. Teve uma vez que eu estava de reserva em Miami, e aí eles me chamaram para voar, e eu lembro que assim, eu via o número de passageiros do voo, estava 0. A gente tá indo pra República Dominicana pra quê? Aí fui descobrir que um avião tinha cancelado lá, tinha quebrado, tinha muita gente lá. Que era um outro 767 que já devia ter quebrado lá. Não, era um 737. É um 737? Então assim, acho que o 67 era o único que tinha ali, só que aí depois eu fui descobrir por quê. Aí quando a gente entrou no avião, no aeroporto, eles falaram assim, não, vocês vão entrar pela segurança lá do hangar. Como assim? Nunca fui pra lá. Aí botaram a gente, tipo assim, como se fosse pela porta dos fundos tipo assim, como do aeroporto? Do aeroporto, achei super estranho. Aí passou na segurança, onde o pessoal passa de jatinho e tal, né, que vai pilotar jatinho e tal, uma outra segurança, não era comercial. E isso é em Miami? Em Miami. E aí eu passei e falei, vamos descer no hangar. Aí eu vi toda a sala de operações, assim, dos mecânicos e tal, uma galera conversando a madrugada inteira, já era noite, inclusive, mas na hora da noite. E aí eu peguei e falei, esse avião, mas tipo, tá no hangar aqui, quando é que vão tirar? Tá tudo bem, né? Ela falou, não, já arrumaram. Beleza, graças a Deus, arrumaram, né? Aí botaram lá, eram 8 comissários, 2 pilotos, e aí a gente decolou e já foi assim pra classe executiva e tal, conversar, né? Eu acho que, sei lá, devia ser 2 horas de voo, nem isso. E aí, do nada, os pilotos ligam e falam assim, a gente tá sem um motor, a gente vai ter que retornar pra Miami. Que lindo, né? Que beleza de voo, né? Falaram que tinham consertado o avião, é outro problema esse? E aí eu peguei trauma, eu só não queria
passar por isso de novo. Assim, não tinha passageiro, graças a Deus, então assim, ninguém ficou nervoso. Mas Não eu teve imagino que a situação. preparar a cabine. É, porque imagina, você tem que preparar a cabine. Eu nunca preparei, mas a gente tem procedimento para preparar a cabine para um pouso de emergência, seja na água e tal, ou em terra, ou no aeroporto. E aí eu fiquei imaginando, se tivesse cheio de passageiro, aqui eles vão estar gritando, desesperado, né? E foi numa época até que teve o 67 em Chicago, da firma. Aquele que pegou fogo lá? É, que saiu, nossa, terrível a situação, eu lembro até hoje. Eu já estava empregado, se não me engano. E aí, logo depois, aconteceu esse comigo em Miami. E aí eu voava nele pro Brasil para Confins. E era uma barulheira também, nossa, não tinha descanso pra gente direito, porque eu podia evitar. Eu voei uma vez que eu gostei, foi a primeira vez. Depois o resto... que ele é um avião já antigo, assim, quando você compara com o 777 ou com o 787, ele é um avião muito antigo. Ele tem, tipo, se você entrar no 767-400, a United tem e a Delta tem também. É mais novo, né? Eles são por dentro, assim, você não sabe se está voando no 787 ou no 767. Caraca, então ele é bem moderninho por dentro, mas a casca dele toda continua sendo 67 daquele antigão. Também, Então, ele é barulhento, o ar não é tão bom, o ar não é tão bom assim, fala, passageiro nem vai se perceber, mas a gente que voa muito, quando compara com o 787, você sabe que a qualidade do ar não é tão boa. Resseca a pele. E eficiência de combustível não é a mesma, porque ele é um avião antigo, mas ele ainda é muito eficiente. Tem rotas que a United, por exemplo, quando coloca um 787 que é leased versus um 767 que é owned, é mais vantagem colocar um 67 para voar do que um 787. Caraca, porque é mais econômico no caso. Porque é mais econômico, a tripulação menor. Faz sentido. E como ele por dentro é todo moderninho, o passageiro vai deitar, a cama, tudo, ele não vai nem perceber. Eu lembro que a cabine era boa, só não tinha monitor. A cabine era maravilhosa, mas não tinha monitor. Eu lembro que na executiva voava para Viracopos também, dos Estados Unidos. E aí a gente passava mas isso também é o quê? 2013? Não, desculpa, 2017. 2018, não é tanto, tipo assim, é que um pouco antes da pandemia, ou durante a pandemia, a firma aposentou tudo, 57, 67, O que, assim, eu como comissário adorei, mas assim, por conta das rotas, não tinha mais rota, né, teve que cortar tudo também. O 57 fazia para Recife, Salvador, fazia para um monte de coisa, e aí a firma não quis usar nenhuma outra aeronave, não quis comprar aeronave para manter a rota, né, eles falaram assim, vamos cancelar tudo, não tá dando bom mesmo. Deixa eu perguntar um negócio desse dia que você estava no avião, que o comandante falou que perdeu o motor. Qual foi a tua sensação, antes de você saber dessa informação? O que você sentiu a bordo? Cara, eu não percebi nada. Nada. Então, se o piloto não fala... Vai pousar. Vamos voltar para Miami. Você vê como é interessante, eu gosto de falar nisso, porque o passageiro, do ponto de vista do passageiro, muitos passageiros reclamam que os pilotos não dão informação do que está acontecendo. Aí eu pergunto para eles, mas até que ponto isso é bom, você saber o que está acontecendo? Verdade. Porque ele de repente pode só falar, eu preciso voltar por um problema técnico. Vamos voltar. Agora se ele fala, perdi um motor e vamos voltar. E o cara, nossa, perdi um motor. Começa um escândalo na cabine. E do ponto de vista do passageiro, ele não vai sentir nada. Tem uma história interessante, uma vez, aliás, esse é o recorde de voo desviado em ETOPS. Era um voo da United que ele ia de São Francisco para Sydney. Então, atravessar o Pacífico inteiro. Longe. E aí ele tá um 777, aí começou a dar perda de óleo, né, de quantidade de óleo, aí a temperatura começou a aumentar, e aí os pilotos conversando, tava no meio do Oceano Pacífico. Falou, vamos ter que cortar esse motor. E aí ele desligou o motor. E aí ele estava muito longe de voltar para São Francisco, muito longe de chegar em Sydney, e estava a 200 minutos do Havaí. Aí ele falou, vamos desviar para o Havaí. Mas ele não falou nada do que aconteceu. Ele falou, essa hora já está todo mundo comeu, todo mundo dormiu, então vamos fazer a curva aqui para a direita, né, com um motor só.
E fomos até o Havaí, a gente pousa, mas aí tinha um passageiro olhando pelo sistema de entretenimento, né? O avião fez a curva, falou, não tá indo, Sidney não é para lá, né? Por que ele tá indo para lá? E aí começou a perguntar para a comissária, o que está acontecendo? E aí ele teve que falar, não, a gente teve um problema e vamos pro... Eu penso que tem como desligar também, né, o sistema. Tem como desligar. Agora, então, mas aí hoje tem o procedimento, né, de você desligar o entretenimento, o mapa. Tem um procedimento? Eu não sei. Caraca! Senão o passageiro começa a fazer perguntas. Exatamente, E não faz diferença, né? O passageiro só vai ficar mais nervoso, ele não vai ajudar em nada na situação. E tipo, ele fica pensando assim, caramba, 200 minutos são... 120 minutos são 2 horas. São mais de 3 horas que eu vou ficar aqui e o avião só tem um motor, se pifar esse outro. Exatamente. E aí fica pensando, se pifar esse outro. É tão difícil acontecer 2 problemas semelhantes, porque é tudo diferente entre um motor e outro, de tempo, de essas coisas, sabe? Então é muito raro ter uma falha dupla de motor. E aí acaba não ajudando ele ficar sabendo. Aí fala mais na hora de preparar a cabine mesmo, né? E aí faz a preparação do pouso e acho bem melhor mesmo. E aí é um pouso só de... Não tem o brace, não tem nada. Não tem. O problema é as pessoas agora acharem assim, eu tô voando, meu Deus, a gente tá indo pra outro lugar agora porque perdeu o motor. Já começa a imaginar. Já começa a imaginar, Não, calma, não é assim também. Isso aí acontece não muito imagine. Raramente. Sabe o que eu costumo falar também, dando um spoiler aqui do curso de comissário, do curso para perder o medo de voar, que o passageiro tem medo de quando toca um alarme, um annunciator para vocês, tipo, você tá lá na galeria da frente, tem um outro lá na galeria de trás, ele precisa falar com você, ele pega o handset, e aí ele aperta, e aí toca lá, pim-bom, ou sei lá, depende do barulho de cada avião. Aí o passageiro fica morrendo de medo, aí você vai pegar, e vai falar, é mesmo? E de repente o cara tá te contando, pô, peguei um cara ontem no hotel, e é mesmo? E aí ele olha pra sua cara e fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa errada, começa a imaginar coisas. Eu falo, não existe alerta na cabine de passageiros para dizer que tem nada errado no avião, nenhum tipo de alerta, a menos o de evacuação, mas aí você já tá no chão. Nenhum alerta toca na cabine de passageiros, os caras esquece esse aviso. Qualquer barulho, qualquer... luz, né, diferente e tal, já fica com medo. Realmente. Você vê muito passageiro com medo? Cara, eu vejo. E voltando à pergunta que você falou do pessoal passar mal nos voos, no Japão, eu senti que tava passando muito mal. Assim, como eu nunca vi na Europa, assim, dos Estados Unidos pra Europa, eu nunca senti, mas dos Estados Unidos pro Japão passa muito mal. E assim, de desmaiar. E geralmente eu sempre descanso no primeiro descanso. É o que ninguém quer e tal. Eu falo, eu vou dormir, eu durmo qualquer hora, qualquer lugar. E aí eu falo, eu vou primeiro. E aí eu volto, desmaiou, teve que chamar médico, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu tava dormindo, né? Nossa, que pena. Não sei nada da emergência, não preciso fazer nenhum relatório, que triste. Mas aí eu fiquei sabendo que aconteceu direto. E aconteceu também de eu ver o cara chegar assim, eu tô já indo pro chão. Caramba. E aí eu percebo que às vezes é um pouco a temperatura da cabine, tá um pouco acima do normal, assim, não tá quente, mas só de estar um pouquinho acima do normal, as pessoas acho que já começam a se sentir mal, tem um mal-estar, e aí, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá muito frio na cabine, e eu prefiro que esteja um pouquinho mais frio, do que a gente tentar colocar numa temperatura normal, e aí a pessoa começar a sentir calor, não perceber, desmaiar, passar mal, cair a pressão. Não sei por que isso acontece, mas é sempre relacionado à temperatura, eu sinto. Eu não gosto, assim, quando existem umas comissárias que elas sentem frio. E quando já tá todo mundo dormindo e ela fica numa posição de porta, na posição de porta é mais frio. É muito frio, porque não tem o isolamento que tem na cabine. E aí ela vai, principalmente no 777, ela começa a aumentar ali para ficar mais agradável para ela. Só que pro passageiro, eu acordo todo suado, assim, que eu tava com a manta, porque antes estava bom, né? Eu acordo todo suado, eu fico com mó raiva. Com muito calor, acontece isso muito. Na Galley, no 787, e no 777 também, a gente tem o aquecimento do chão e tal. Isso que é elétrico. Nossa, eu adoro aquilo ali. Às vezes eu só vou assim, ligo, o 787 é maravilhoso, que é tudo botãozinho ali, e aí você só sente, você fica bem quente, mas é só aquela área, né? Não precisa ser. Mas vai ter avião que vai ser inteiro. E de ficar frio, cara, 321, quando faço o voo assim, o Transcon, que a gente fala, Los Angeles, Nova York, 6 horas e tal, dá 3 horas de voo, tô ali na porta, já começa a congelar, assim, o pé gelado,
e não tem nada que você faça ali, nem se colocar um cobertor na perna, você tem que sair da porta, você tem que caminhar, fazer alguma coisa. Os É perrengues muito chiques aí frio, da profissão. Como fica gelado. É. Uma vez eu conversei com o piloto sobre isso, né? Eu falei assim, não tem o que fazer, né? Tipo, é natural, É. lá fora tá tão frio, there's only so much the plane can do. Tipo, o avião só pode fazer isso, né? Não tem muito como. E existe, eu não sei exatamente, eu não lembro do Airbus como é que funciona. Uhum. Mas o 737 também não tem um aquecimento ali naquela área. O 67 tem, o 777 tem, os heat pads, que tem na própria estrutura. E às vezes aquilo está inoperante também. E aí o comissário já está sabendo, vai ficar frio pra caramba. Ele já aumenta lá um pouquinho do passageiro. Mas é interessante esse... Uma vez um passageiro me mandou uma foto, era de um A320 também. Eu não lembro que assento que era. Ele tirou uma foto assim da lateral da porta e tava cheio de gelo ali na porta. Caraca! Eu falei, olha, me diz que assento que você tá, porque onde sobe o ar-condicionado, normalmente ele sobe numas colunas e aí distribui pelo avião inteiro. Então, quem tá mais perto ali de onde sobe o ar, pega a parte mais gelada também. O avião é mais frio em determinados assentos do que em outros. Para trás e para frente é um pouco mais quentinho. Mas onde sobe os dutos mesmo ali faz mais frio. Caraca! Chega até formar então, gelo. saber os números também. Eu não tenho ideia de qual seja dos aviões, porque muda também, né? Muda de avião para avião. Como é que você vai saber? Tem coisa aí que só o mecânico, só o Lito para saber mesmo, para poder falar os truques. E, bom, aí você, Bragança, aí entrou na empresa lá em Campinas. Como é que surgiu os Estados Unidos, assim? Cara, no meu primeiro voo internacional, eu já estava em contato com meu ex-marido pelo Instagram. E ele é comissário da firma. Então, quando eu falei para ele, olha, essa é a escala e tal, eu vou trabalhar, acho que era o 5º voo internacional da firma, de Viracopos para os Estados Unidos. Eu vou pegar folga e vou lá te conhecer pessoalmente. E primeiro voo, pousei na Flórida, ele estava no aeroporto, a gente se conheceu pessoalmente. Eu sinto que essa coisa, quando a gente conhece outro comissário, outro piloto, a gente já imagina que a empresa tem um procedimento assim, de antecedentes criminais, não vai pegar alguma pessoa que não é muito bem nas saúdes mentais e tal, e aí assim, você dá aquela confiança, já conhece a pessoa na internet. Senão não teria feito essa doideira. Mas já na primeira vez a gente se deu super bem. E aí eu lembro que eu voava internacional, toda vez eu encontrava ele. Teve vez que eu chegava em Miami, e assim, o voo chegava de manhã na Flórida e saía no outro dia à noite. Eu ficava no aeroporto, eu ia para Filadélfia, que era tipo um voo de 2h30, e voltava no dia seguinte. E o medo do voo cancelar... Nossa, eu já tava na rua. Porque voava de passe, né? Voava de passe, assim, e para cancelar, para o voo atrasar nos Estados Unidos, não precisa de muita coisa, qualquer coisinha atrasa. Torre de controle, tempo. E aí teve até uma vez, que eu lembro que foi Dia dos Namorados, foi em fevereiro, alguma coisa assim, lá dos Estados Unidos, e aí tinha um carro do catering, era um 67, um carro, eu tava fazendo Filadélfia, Miami, um carro do catering quebrou atrás do 67, e tinha que esperar alguém para rebocar. E foi assim, 1 hora para rebocar. Meu Deus, se atrasar mais 15 minutos eu não consigo. Eu tive que pegar, assim, eu tava tudo com meu uniforme, eu me troquei no avião, saí do avião correndo em Miami, peguei um táxi, porque o aeroporto era Fort Lauderdale, tipo 40 minutos também. Senão eu chego no aeroporto, tô perdido. Já era, porque a empresa no Brasil não quer desculpinha nenhuma. Você vai pra rua na hora. Fazer uma coisa dessa, eu fazia muita doideira ali. Porque a gente tava no começo do namoro e tal. E aí a gente decidiu casar, queria morar junto. Aí nessa época eu já tava cansado de voar só para os Estados Unidos, eu queria voar mais, eu queria voar avião maior, queria voar o 77, o 380. Aí voltei com a história da Emirates. Mas dessa vez botei um terno assim na estica, fiz clareamento. Falei assim, não, eu vou entrar no peso IMC lá, que eles querem. Nossa, eu corria todo dia, fiquei certinho do jeito que eles queriam. Fui pra entrevista, me olhou de cima a baixo, me botou na outra filinha. De novo? Não, na outra, na oposta, pra continuar a entrevista no dia. E aí eu falei, ok, tudo conforme eu imaginei, porque eu realmente tô aqui pensando nisso. E aí foi dinâmico, Open Day, depois foi Assessment Day. Isso lá? Isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tá. Eu lembro até que no meu Assessment Day da Emirates, eu tinha acabado de chegar de Orlando, saí de Campinas assim com o olho vermelho, acabado,
cheguei aí o entrevistador, famosíssimo até, me chamou e falou, tá tudo bem, você tá com o olho vermelho, tá cansado, dormiu bem? Eu falei assim, não, realmente, eu acabei de chegar de voo de Orlando, tô bem Red Eye cansado. Flight. Red Eye, nem dormi no ônibus pra cá. E aí ele falou assim, é bom sempre ter um colírio na bolsa, né? Eu falei, não, você tá certo, eu devia ter. Meu Deus, parece que eu vou pensar em colírio, eu não pensando nem onde eu tô direito. E aí eu lembro que eles gostaram de mim, eu fui pra final interview, e nisso namorando, e falando, olha, eu quero morar fora, quero trabalhar, um avião maior, não sei o quê. Ele disse, por que você não vem para os Estados Unidos? Eu, não sei, tipo, né, uma coisa é casar, né, e pensar em trabalhar, outra coisa é já ir com emprego, né, o contrato da Emirates e tal. E aí, no final das contas, eu fiz a final interview, recebi a aprovação. Na época, tinha muitos homens esperando, e a Emirates, na época, não sei se é ainda assim, mas tinha assim, não contrata tanto homem quanto mulher. E aí, quando tinha muito homem aprovado, eles me colocaram em espera e me fizeram esperar mesmo uns 4 meses. E nesses 4 meses, a gente decidiu casar. E quando a Emirates me ligou, foi pro treinamento agora, foi para uma semana antes do casamento. Foi em fevereiro também. Caramba, que timing, hein? E aí eu assim, vou ter que falar não, mas e o medo, né? Depois não rola esse casamento na semana seguinte. Eu com medo, sei lá, né, de não acontecer. E aí casamos, normal, mudei para os Estados Unidos, desisti da aviação, falei, não quero mais voar também, cansei. Só que deu 4 meses. Eu já falei, quero voltar. Não dá para ficar longe, né? Eu acho que eu imaginei outra coisa, que seria a vida fora da aviação. Não tem como. Depois que você começa, assim, é bem difícil você voltar à rotina de gente normal, né? Que a gente fala. A rotina de comissário, piloto, é uma coisa doida demais, a gente gosta. Tanto que hoje eu vou, né? Eu faço muito conteúdo pro Instagram. Graças a Deus consigo trabalhar com o Instagram, com o YouTube, agora também fazendo vlog. E aí eu vejo que eu posso voar menos, mas eu não consigo não voar. Eu entro no avião e falo, não, eu preciso fazer isso aqui todo mês. Não tem como, eu gosto, é bem gostoso. Mas quando você faz menos... E aí, quando você casou, aí você já arrumou um emprego lá? Foram 5 meses, assim, entre casar, green card e entrevista na firma. Fiz a entrevista rapidinho e lembro que estava o meu green card para chegar no correio, e aí eles me aprovaram e falaram assim, você tem green card? Porque você não apresentou. Ou passaporte americano, né? Eles perguntam os dois. E aí eu disse, não, tá para chegar. Eles disseram, a gente vai te colocar em espera, assim que você receber, liga pra gente e a gente coloca numa turma. Recebi, mandei a foto e entrei na turma. Que legal. Então, em seguida, foi Isso bem foi incrível. quando? 2016 foi todo o processo, 2017 foi minha turma, comecinho de 2017. Então vai fazer 8 anos agora, 2025. Que legal. 8 anos de firma, umas doideiras. E o Instagram surgiu de onde? Qual foi a influência para... Eu acho que foi depois de me acostumar também. Porque você é original, assim, o seu conteúdo é original. Eu tentei pegar um pouquinho, assim, do conteúdo de que eu via de humor no geral, assim, sabe? Eu via as pessoas fazendo uns vídeos tão legais, eu peguei umas referências, assim, de uns vídeos tão engraçados, que eu falei, caraca, eu acho que se eu colocar na minha realidade de comissário, vai ficar muito legal. E aí eu comecei a trabalhar esses vídeos, no começo eu fazia muito vídeo de humor. Vídeo de ceninha, de comissário brigando, comissário debochando, comissário fazendo graça, chorando. E aí eu adorava fazer o script, assim, né, da atuaçãozinha. E aí depois fui mudando o conteúdo, conforme a galera foi gostando, eu fui fazendo curiosidades. E aí hoje em dia eu faço mais vlog, porque é uma coisa que vai mais do meu dia a dia e tal, seja trabalhando, ou seja de folga. E aí o YouTube também entrou nessa, de vlog. Mas eu gosto de fazer de tudo. E foi assim que eu tava entediado mesmo. Eu estava entediado em casa, já estava voando há muito tempo, já entrava no modo automático. Da mesma forma que eu entrei no modo automático na firma no Brasil, voando internacional na firma no Brasil, mudei para os Estados Unidos. Sempre quando eu entro no modo automático, eu falo, não, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí agora eu vim com o YouTube. Comecei a fazer vídeo no YouTube, que eu falei, não, acho que é super legal, um vídeo longo, né? Você costuma fazer Instagram 90 segundos. E agora eu faço um vlog, 45 minutos, e a galera... começou a falar assim, eu adorei, quero assistir mais. Eu falei, o de viagens, onde você faz. É a mesma coisa, às vezes, até do Instagram. Por exemplo, às vezes eu faço um voo de 3 dias. Aí eu pego as partes mais legais e faz 90 segundos. Aí dessa vez você compra uma câmera e faz 3 dias em 45 minutos. Você pode mostrar mais o que você está comendo. Eu sinto que às vezes rede social, tipo Instagram, TikTok, você tem que fazer cada vez mais curto o vídeo. E aí isso corta muito, né, do que a gente de fato vive. E o YouTube dá para mostrar mais, assim, né? Uma realidade mais ampla.
O que é mais apaixonante na carreira de comissário, assim? Apaixonante para mim. Você gosta de viagem mesmo, de provar outras comidas? O que é mais legal para Cara, você? eu sou virginiano com ascendente em virgem. Se eu puder ter a minha rotina todo dia, a mesma coisa, e comer a mesma coisa, pra mim tá ótimo, não tem problema. Fui gravar com meu amigo no Japão, ele assim, vamos comer ovo cru, vamos comer soja fermentada, não sei o quê. Eu também às vezes como barata, Haru, né, doido. E aí queria me botar pra comer essas coisas. Eu falei, não, Haru, pelo amor de Deus, eu como as coisas mais normais, eu não gosto. Mas, então essa questão da viagem meio que me cansou rápido no começo. Mas ser comissário não é só viagem, né? Assim, por mais que você é obrigado a viajar, você ainda tem outras formas, né, de aproveitar a profissão e tal. Eu gosto muito de comer, gosto de conhecer lugares novos e tal, mas nunca, assim, explorar uns lugares exóticos, como muita gente pensa, né, que é. Tem gente que adora, mas eu não. Eu gosto de coisa mais normalzinha, tranquilinha. A profissão de comissário é maravilhosa por causa disso. Você pode fazer uns voos incríveis, exóticos, que nem muita empresa nos Estados Unidos voa para a África, vários lugares da África, o povo ama ir lá fazer várias coisas legais. Eu não, se eu puder fazer Japão, faço um Londres, que eu chamo de Londrina, o Jalapão, Aparecida, é minha Paris. Quando eu vou para Paris, eu falo que eu vou para Aparecida. Então, assim, se eu puder fazer esses voos que eu já sei como eu vou adorar. É o que eu mais gosto, assim. Legal. Quando a gente pensa em trabalho, assim, sempre tem horário de almoço, né? Como é que é pra vocês, assim? Porque você fala... Tipo, é legal essa pergunta, mas Como é que funciona a divisão de horários dentro de quando você tá no avião? Não há. Não há. Hoje eu fui numa loja de roupa e ela falou a mesma coisa. Às vezes a gente fica sem comer o dia inteiro, aí dá umas 8 da noite, a gente fala assim, já tô indo pra casa, chegar em casa eu como. Janta. Mesma coisa. Não tem Comissário horário. é assim também, não tem... Exatamente. Mesma coisa. E aí tem a questão do... Califórnia começou a proteger mais, né, os funcionários no geral, e aí acabou englobando os comissários para ter essa hora de comida, de almoço. E aí as empresas estão diminuindo as bases na Califórnia. Porque como é que elas vão fazer uns voos programados no que o horário que o comissário vai comer? Porque assim, a aviação não foi formada em cima disso, né? Foi formada em horários doidos, qualquer horário você voa, qualquer horário você come. É por isso que a aviação tem o UTC, o que horário. é Universal Time Coordinator. Porque não tem como... É até difícil você falar assim, você decola 6 da manhã de São Francisco e chega... Pra onde você vai de São Francisco? 5 da tarde em Nova York? Sim. Por aí. E aí, quantas horas você voou? Você não consegue fazer essa conta, a menos que você use o TC. Exatamente. Que aí você sabe exatamente a hora que você saiu e a hora que você chegou. E não dá para comer, tudo... Isso é muito louco, assim. Eu não me adaptaria a um estilo de vida Não tem horário para comer. Não tem horário para dormir. Por isso que às vezes é bom você fazer sempre o mesmo voo. Eu percebi que no voo do Japão chegava uma hora assim que eu tava com muita fome e que a gente ainda servia comida. Aí eu falei, não tem como eu não comer antes de servir a comida, porque aquele cheiro vai vir. E assim, eu tenho que estar no aeroporto 9 da manhã. Então a gente vai servir comida mais ou menos umas 11h30. Então como é que eu saio de casa às 7h30 e não comi nada ainda para só comer depois das 11h30, assim, comer mais ou menos 1 da tarde. Então assim, às vezes é iogurte que você aprende a levar, coisa com bastante proteína para dar aquela saciada. E aí depois você consegue servir de boa, porque senão eu já servi com fome, é terrível servir com fome. Você quer arrancar da mão do passageiro. Você quer comer, né, junto com a pessoa logo ali, quer acabar logo. Então não tem horário, né, é muito difícil essa parte. Horário para comer é péssimo na aviação. Para tudo, né, dormir. E um dos vídeos que eu vi, você falando japonês. Aquelas legendas, aliás, você tem um gerador... Quem faz a legenda em japonês? Não, é automático. Automático. Às vezes eu mudo, porque eu também falo, não, gente, senão o povo realmente vai falar que eu não falo nada de japonês, né? Porque realmente, ele pega o áudio e eu não coloco o microfone no voo, né? Porque eu ligo rapidinho o celular, faço o anúncio e guardo o celular e tal. Depois eu vou ver como ficou. E aí, a hora que eu vou ver a tradução, dá para entender quando a pessoa escuta assim o vídeo, só que o tradutor do editor, né, que capta ali, ele entende qualquer coisa. Fala assim, a gente vai passar coletando as águias do avião. Aí, imagina. Aí eu leio, a hora que eu tô editando, eu tô dando risada, falando, não, eu tenho que postar, como é que eu vou mudar? Aí depois eu comecei a dar uma mudada, falei, não, eu vou colocar certinho a legenda, senão o pessoal vai achar que eu não falo nada. E você surgiu de onde isso? O japonês surgiu com o idioma mesmo, porque como eu estudei inglês crescendo, estudei espanhol também, e aí depois uma aluna minha de inglês
tinha crescido no Japão. E aí ela me ensinou a escrever assim, como se escreve amor, na lousa, uma vez brincando. Eu falei, nossa, quero aprender. Aí aprendi a escrever bonitinho. E aí peguei e falei, quero aprender mais. Aí fui pegar os alfabetos. Aí vim aqui na Liberdade, eu morava em Bragança ainda. Vim na Liberdade, comprei livros básicos assim de alfabeto. Levei para casa e comecei a estudar. Aí tinha do 1 ao 6. Aí eu terminava o 1, voltava, comprava o 2. Aí voltava, comprava o 3. E isso tinha o quê? 20, 21 anos. E aí depois eu entrei, comecei essa vida corrida da aviação. Comecei a estudar francês e italiano também. E aí parei com tudo depois, quando mudei para os Estados Unidos. E aí, quando a firma anunciou a rota nova de Nova York para o Japão, eu falei, não, quero passar nessa prova, porque aí eu tenho chance de trabalhar. E como é tudo baseado com senioridade, Exato. e tem 3 pessoas que falam japonês no voo, e as outras 7 não. As outras 7 trabalham há mais de 40 anos. Então, assim, elas têm mais de 60 anos de idade, porque elas estão ali já há 4 décadas, então elas podem trabalhar aquele voo, porque elas pedem o voo antes, né, de quem é mais novo. E os outros 3 é a mesma coisa, só que eles passaram na prova de japonês, então não são tantos. Então eu dei sorte, estudei bastante, mas passei na prova, aí dei sorte de não ter tanta gente que fala japonês e pude fazer esse voo até esse mês. Como que é É porque você era professor de inglês, então é mais fácil aprender estruturas verbais de outra língua, depois você é professor, porque eu não sei como que é um verbo em japonês. Então... Ele segue em ordem... Não, é bem mais fácil. Em japonês é bem mais fácil porque não tem conjugação, assim, de pessoas. Tipo, a gente fala assim, eles comem. Só fala assim, presente, passado e futuro. Então, assim, pelo contexto você vai saber se está falando do Lito e do Rubens ou só do Lito, entendeu? Pelo conceito você sabe se é uma pessoa ou não. O que pra mim às vezes é mais difícil, porque eu não sei nem se tá falando de uma pessoa ou de duas, e aí se tá falando de você ou se tá falando de mim, porque no japonês tudo joga pro ar, assim, você tem que entender, captar a mensagem. E aí eu falo, gente, porque eles omitem, assim, a pessoa também. E aí, essa é uma das partes mais difíceis. Engraçado. Mas a parte do... É difícil, eu tava até conversando com alguém, porque assim, quando você aprende, por exemplo, francês, italiano, inglês, espanhol, às vezes você não vai estudar todo o vocabulário, porque você pega, por exemplo, imigração, immigration, immigration, aí você vai aprender em japonês zekan. Aí, tipo, o que tem a ver? Você vê zekan, você não tem nem ideia de que é imigração, não tem nada a ver. Então, a parte do vocabulário, pra mim, é mais difícil do japonês, porque não tem como você linkar nada, né? Sabe que recentemente eu comecei a estudar francês, para tentar aprender francês, mas eu senti um pouco de dificuldade por ter aprendido inglês muito antes, e algumas palavras são idênticas, mas com a pronúncia completamente diferente. A pronúncia é muito difícil. O japonês já é fácil por causa disso. A pronúncia, a gente tem as sílabas no português do japonês. Então o americano não tem. Então o americano aprender japonês é muito difícil. A pronúncia, eles falam bem quadrado. Não é qualquer idioma, né? Que o americano vai aprender, sempre derrapa ali muito até. Mas pra gente é fácil. Agora, francês pra gente, italiano, tem muito som, né? Que a gente quer ler do jeito que escreve, e aí não é assim que funciona. E aí a gente sofre, eu sei como é. Eu estudei um pouquinho de francês também. É difícil, é difícil. E coreano? Cara, coreano eu fiquei sabendo, não tinha a mínima ideia como escreve coreano, mas cada bolinha, tracinho, assim, é uma palavra, junta 3, enfim. Mas fiquei sabendo que é muito parecido com o japonês, a gramática. Tipo assim, é muito fácil. Quem aprende japonês consegue aprender coreano. Mas tem que ter interesse também, né? Eu não tenho zero interesse de coreano. E você tem um vizinho coreano? Nossa, meu Deus, o meu vizinho coreano, famoso. Eu não aguento, eu tive que aprender coreano, na verdade, pra xingar ele. Mas ele fala inglês também, então não ia adiantar nada. A mãe dele só fala coreano. Ele mora no... Cara, em cima de mim, cara, batendo o pé, dançando, sapateando, eu não sei o que ele faz. Eu tô pra me mudar já, eu não aguento mais. Me falaram assim, olha, se ele te acorda todo dia às 5 da manhã, acorda às 3, pega um cabo de vassoura e começa a bater. E aí ele vai acordar, aí ele vai ver como é. E tanto antes de vir pra cá ontem, acordei 8, mesmo horário, 5, 6, 7, 8. E aí eu falei, meu Deus, eu vou pegar o cabo de vassoura, eu vou perder a paciência. Eu falei, não, a minha última noite aqui, eu vou passar as férias no Brasil. Não tem por que eu fazer isso. Aí respirei fundo. Te falar, viu? Perrengue. Aí é outro perrengue de morar nos Estados Unidos. Nossa, tem muitos também. E é apartamento? É apartamento. E falam que apartamento é porque é velho, eu não sei. É bom assim. Não... Falam que os novos que são, né? A parede de papel. Mais outro. No Brasil é assim, né? Quanto mais novo parece que mais você escuta, não é? E lá é o contrário. Tem muito gesso hoje em dia. Lá é o contrário. Quanto mais velho, mais você escuta. Os novos você não escuta nada. Então não entendo a diferença da construção de lá. Mas dá pra escutar, viu?
E ele me escuta também, sabe por quê? Eu faço aula de japonês todo dia de manhã. E aí ele começou a mandar mensagem pro dono do prédio, falando assim, olha, esse moleque, eu não sei se ele é latino, se ele é japonês, mas assim, ele fica falando de manhã, a manhã inteira, conversando. E o colega de quarto dele é japonês. Então talvez ele deve ter perguntado, ou ele, né, entende, como ele fala coreano, deve entender o som do mandarim e o som do japonês, né? E aí ele sabe que eu faço aula de japonês todo dia. Ele deve me ouvir também falar. Você fala em voz alta. Estuda em voz alta. Normal, né? Porque assim, eu tô com o fone conversando normal, assim, numa chamada. Aham. Mas eu acho que dá pra ouvir mesmo. E eu acho que eu tiro ele do sério também, sem perceber, sabe? E aí fica nessa. Mas eu vou me mudar, se Deus quiser. Você não tem medo de voar? Tirando aquele Não. negócio que aconteceu. Não, em geral não tenho, não. Inclusive, no voo agora, teve bastante turbulência chegando. Aquele céu lindo, né? Pousando em São Paulo. Do nada, tudo cinza, feio. E aí, dos meus lados, tinham 2 pilotos da ANA, All Nippon Airways, que eu comecei a conversar, porque eu sentei, olhei e falei assim, are you Brazilian? It's like, no, I'm Japanese. And then eu comecei a falar em japonês com ele. E aí ele, você fala japonês, não sei o que, começamos a conversar. E aí, depois ele veio puxar assunto e falou, eu sou piloto da ANA. Não gosta do Japão, não gosta do salário. Nossa, falou tanto mal do Japão que eu nunca nem ouvi alguém falar tanto mal. Caramba. Não gosta. Um nativo. Um nativo. Mas é piloto. E aí eu senti nessa hora, todo mundo assim, né? Nervoso. Aí eu olhava pra eles só assim, acompanhando o movimento. E eu também, né? Recentemente eu fiz uma viagem pra João Pessoa. E assim, eu zero medo de voar, zero problema com turbulência, e até me relaxa, assim, quando começa a balançar muito. Também. E aí eu viajei com a Camila, que é a minha produtora, e aí ela não acreditou, né? Porque eu falo isso, eu durmo na turbulência. Aí ela pegou e começou a filmar, que eu tô assim. É uma delícia, eu adoro também. Não... Cara, é muito gostoso. É um bercinho, né? A gente brinca que é um berço. Deixa ver o balançar, não vai acontecer nada. O problema é quando você tá trabalhando, porque aí você tá no Jump City lá, e aí você tem que afivelar, todo mundo parado, aí você fica assim... Começa a dar aquelas risadas, assim, né? Aquelas descidas e tal, pescadinhas. Mas tem que se manter acordado. Aí a gente fala, a gente tá rezando, rapidinho, rezou, rapidinho, acordou. É difícil, nessa hora é difícil ter acordado. Quantos seguidores você tá no Instagram? 1.5 no Instagram, quase 700 no TikTok e bem devagarzinho, graças a Deus, subindo 30 mil no YouTube. Muito feliz de ter começado. Comecei faz 1 mês e meio e tô assim, adorando. YouTube é muito legal. Comecei no YouTube lá em 2010. Caraca, meu! Antes de eu começar na aviação, você já tinha YouTube. Nem era monetizado o YouTube. Caraca. Depois que foi entrando. Aí depois que foi... Hoje é bem mais rápido, né? Teve muita gente que me falou assim, não faz YouTube não. Em 2017, quando eu comecei a fazer e vídeo pro Instagram, eu falei, acho que eu vou fazer YouTube. Não faz não dá nada. E aí, em 1 mês, 2 meses, eu falei assim, já ganhei seguidor, tô ganhando curtida, o povo tá assistindo. Como assim não tem nada? Acho que tentaram me botar de fora. E aí você fala do canal no Instagram. Fala, agora abri o canal. Abri, mas pouca gente, você acredita? Eu percebo que é outro público, né? Eu sinto que é um público, assim, que gosta de vídeo curto, um público que gosta de coisa mais rápida. E aí as pessoas estão me descobrindo no YouTube. Pessoas assim, quem é você? Eu descobri agora, tô adorando, né? E aí, isso é engraçado, porque são mundos diferentes. Instagram é um mundo, Facebook é outro mundo, YouTube é outro mundo. E o meu algoritmo também, quando assisto coisas no YouTube, é outra coisa. É tipo assim, judô e vôlei no YouTube, aí eu vou ver o Reels, assim, é só coisa de humor, é totalmente diferente, piada em português, aí o Facebook é em inglês, eu adoro. Cada hora é uma coisa diferente pra assistir. Que legal. Rubens, Flyzilla. Rubens não, Flyzilla. Pô, muito legal. Obrigado por ter... Obrigado. Pô, antes, mas você não vai embora de mãos abanando. Eita, tem essa Você serve uma bandejinha lá no avião, eu te servi uma Insider aqui. Obrigado. Da Insider. Adorei. A Insider é nossa patrocinadora aqui no lounge. Que legal, adorei. Obrigado, então. Valeu, Flyzilla. Obrigado aí. Gostei muito. Flyzilla, ó, deu um jeito de vir aqui. E a gente fez um conteúdo legal aí para vocês ficarem sabendo, um monte de coisa da aviação. Tem o glamour também, né? Claro, tem muita coisa boa. Vou chamar ele depois para falar só da parte do glamour, porque tem um monte de gente aí que quer ser comissário de bordo e fica pensando, pô, será que vale a pena? Vale a pena ser comissário de bordo? Claro que vale. Mas é como qualquer profissão, né? Muito desafio, mas se você tem a paixão mesmo, você vai amar. Não tem o que fazer.
Legal, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, Flyzilla. Um grande abraço e até o próximo voo.